Hoje, gente, eu quero aproveitar com vocês para fazer um fechadão das últimas duas partes da história da filosofia da educação no mundo antigo. Aí depois que eu fizer isso, eu quero conversar com vocês sobre o andamento da disciplina no próximo mês. Trocar uma ideia com vocês de que vocês acham, se vocês têm uma sugestão. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Vocês estão conseguindo ver minha tela, gente? Sim, sim. Então, gente, na aula de hoje a gente vai continuar a fazer o percurso da educação no mundo antigo. Na nossa última aula síncrona, a gente falou sobre a educação nas sociedades tribais, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Grécia e sobre Roma. Então, a Grécia, a história da Grécia, ela é dividida em alguns períodos e a forma como a sociedade se estrutura nesses períodos e acontece essa divisão impacta na sociedade e também impacta na forma como a educação é pensada. A gente tem no primeiro momento a civilização micênica. O que é isso? A reunião de vários povos num contexto bem parecido com o que a gente viu das sociedades tribais. A gente tem um regime de comunidade primitiva, mas à medida em que essa comunidade ela vai evoluindo, começam a ter alguns sujeitos desse grupo que vão recebendo destaque. No caso, vão ser os guerreiros, e eles vão ganhar certa importância e vão passar a compor uma aristocracia militar. A Grécia ela vai ser invadida pelos bárbaros. Essa invasão leva a um período que a gente chama na história de um período obscuro. A gente tem aqueles que permanecem no território grego e alguns que fogem para a Ásia e vão prosperar em algumas colônias pelas práticas de comércio. De um modo geral, a gente pode dizer que os gregos eram um povo com grau de consciência elevado, uma educação que vai sofrer muita influência dos filósofos, e a gente vê uma educação que, em um momento, ela se preocupa com a formação militar, no cultivo do corpo, e no outro, a gente vê a questão da preocupação intelectual. Então, no período da civilização micênica, a gente ainda não tem a escrita. Então, as práticas pedagógicas que aconteciam ali, elas aconteciam pela transmissão oral, e as famílias elas se apegavam muito à tradição religiosa, para a religião, para poder explicar os fenômenos. Os tempos homéricos, que é a segunda etapa da história grega, é quando a gente vê o famoso de Homero, das epopeias de Ilíada e de Odisseia, e existiam pessoas que passavam em espaços públicos contando histórias, os mitos. E esses mitos, eles recebiam uma tradição poética e eram transmitidos de forma oral, que era a principal forma de transmissão cultural. A educação nesse período, ela vai sofrer influência dessas epopeias, desses grandes heróis, dessas histórias dos deuses. A gente tem transmissão de costumes, língua, valores éticos e estéticos. O nobre, ele vai ter a formação militar, e essa formação militar que o nobre recebia, ela queria um conjunto de coisas, como força, coragem, prudência, hospitalidade, honra e glória. Até os 7 anos, os filhos da aristocracia eram educados em casa. Posteriormente, eles eram enviados ao palácio dos nobres, e a aristocracia encaminhava os jovens para os preceptores. Gente, eu dei essa aula para vocês ou minha cabeça tá ruim? Eu tô falando aqui, não sei. Acho que você começou a falar de Grécia sim, mas
Não sei se deu tudo, não. Não, não deu, não. Ah, então tá. Perdão. Então, o terceiro período é o período arcaico, que é aquele que a gente tem a maior quantidade de transformações nas relações sociais e políticas, e a gente vê que o mundo mítico, aquele mundo que a gente via ser contado nas epopeias, que era a base da tradição grega, ele começa a se confrontar com uma reflexão que começa a ser mais racionalizada, uma reflexão que vem buscar o debate. E essa queda do mito, se a gente pode dizer assim, ela vai sofrer a influência da escrita, da moeda, da consolidação da lei escrita e das cidades-estados. E todo esse quadro vai ter um impacto para o surgimento dos primeiros filósofos. Então, a escrita ela existia no período micênico, mas ela era restrita a algumas pessoas, no caso escribas. Quando os bárbaros invadem a Grécia, a escrita ela meio que desaparece. Ela ressurge no século IX, no século VIII a.C. Ela vai se embasar no alfabeto fenício e no primeiro momento ela não é acessível a todos. Ela está muito ligada à questão do sagrado. Mas com o passar do tempo e a evolução da sociedade grega, a gente observa que a escrita vai sendo desacralizada. As moedas, ela começa a circular e surge com o incremento do comércio. A moeda é uma forma racional de se estabelecer medidas e trocas, e ela vem facilitar muito a administração dos negócios. As cidades e estados, elas surgem alterando toda a vida social e humana que existia na Grécia, né? Nesse período a gente vê a existência de legisladores e a lei começa a ser uma lei escrita. Então, se a lei ela era antes explicada pela vontade de Deus, pelo sagrado, ela se torna produto de uma reflexão humana. E muita coisa era debatida na Ágora. A Ágora é uma praça pública, era o local onde os gregos tinham debate dos interesses comuns. No final desse período, a gente tem uma disputa entre a aristocracia rural e os comerciantes que estavam em ascensão devido a esse quadro de mudança, e a gente vê que as leis vão favorecer o acesso dos comerciantes ricos ao poder. Então, nesse momento da história da Grécia, a filosofia surge. Ela surge como uma forma de problematizar a realidade, de questionar uma coisa que não era questionada antes. E o que não era questionado para os gregos? O mito. E esse processo todo de questionamento, de desconstrução, é chamado de milagre grego. Não foi um processo que se deu de uma hora para outra de forma imediata. Ele foi bem lento e acontecendo ao longo dos anos. O mito, como a gente começou a falar nos slides anteriores, é uma narração que visa explicar alguns pontos. Então, quem era responsável por fazer a narrativa desse mito era o poeta Rapsodo, e ele colocava-se que ele tinha escolhido para os deuses, que os deuses apareciam e lhe mostravam os acontecimentos passados, e a partir dessa aparição dos deuses para esse poeta, ele conseguia ver a origem dos seres, a origem das coisas, e conseguia passar essa história, transmitir através dos poemas, das músicas. E isso que era contado não era questionado, porque o mito, nesse momento da história, ele é sagrado, incontestável e inquestionável. Então, o que é esse mito? Algumas histórias, por exemplo, que procuram encontrar a genealogia das coisas, o pai e a mãe, contar a deusa tal, encontrou com a deusa tal, tiveram um filho tal. A rivalidade entre os deuses que faz surgir alguma coisa no mundo. E acaba que essa história, o mito, ele não se importava com as contradições, com as coisas que, para que hoje a gente bate o nosso olhar, a gente não vê muita lógica, não havia uma preocupação com isso. Porque quem contava, repassava esse mito, era alguém que tinha a autoridade religiosa do narrador. As primeiras escolas na Grécia, elas surgem com o aparecimento e consolidação das polis, as cidades. A gente vê que é
uma educação elitizada. São jovens das famílias tradicionais da aristocracia agrária que vai ter acesso a essa escola, ou dos comerciantes ricos que estavam em ascensão. E existia nesse período um termo que eles chamam de ócio digno. O que é esse ócio digno? Quem não precisava de trabalhar para manter a sua própria subsistência era o detentor desse ócio digno. E ele poderia se ocupar de funções que eram consideradas mais nobres, como pensar, governar, guerrear. E a escola é sinônimo de lugar do ócio. Então, as escolas, elas são destinadas para essas pessoas que podem gozar do ócio produtivo, que é uma minoria da população. No primeiro momento, a gente vê as escolas voltadas mais para uma formação esportiva do que intelectual, e essa inversão só vai ocorrer com a interferência dos filósofos, por teatros, Jogos Olímpicos, reuniões na Ágora. O período clássico, ele é o apogeu da civilização grega, é quando a gente tem a instituição da democracia, uma democracia que não é para todos, é apenas para os homens livres, que correspondem a 10% da população. A gente tem a paideia. Paideia é um termo que se refere ao ideal de formação do mundo grego. A gente tem que esse ideal de formação é o ideal de formação da aristocracia, já que aqueles que ocupavam a posição servil não tinham acesso à educação, não era interessante a educação. No primeiro momento, essa educação é voltada para os meninos, no segundo momento, para os meninos ainda mais, uma educação mais de forma integral. Em Esparta, a Grécia tem duas principais cidades-estado, que Esparta tem apenas. Em Esparta, a gente tem uma orientação voltada para a formação militar, um preparo rígido para a formação esportiva e musical, o cuidado com o corpo, o melhoramento da espécie. As mulheres, elas eram preparadas para ter corpos sadios, para poder, se acreditavam que procriar da melhor forma possível. Depois até os 7 anos, a criança ela ficava sob a responsabilidade da família. Depois disso, em Esparta, a educação era pública e obrigatória. Até os 12 anos, essa educação era de música, canto e dança. Acima dos 12, treino militar. E essas atividades, elas eram observadas enquanto elas aconteciam por aqueles alunos que tinham melhores desempenhos. E a educação era uma educação, sobretudo, de cunho moral, voltado para a obediência, para a aceitação de castigos. Já em Atenas, a gente tem que ela é o berço de uma cidadania que não é para todos, uma formação intelectual para garantir o futuro da polis. O ensino em Atenas, ao contrário do que acontece em Esparta, ele é de iniciativa particular, se inicia aos 7 anos. A mulher vai aprender os afazeres domésticos, e os homens vão ser alfabetizados, vão receber educação física e moral, vão ser conduzidas pelo escravo da família, que é o pedagogo. Então, a gente tem o pedagogo conduzindo essa criança para pedótriba, que era onde a criança aprendia a fortalecer o corpo, e a citarista, que era educação artística em geral. Tinha o mestre das letras, que era aquele que ensinava leitura e escrita, mas no primeiro momento são os mais mal pagos, mal valorizados, professores humildes. Quando a gente vem a ascensão da filosofia, essa prática de pensar, de se questionar, começa a exigir que a população grega tivesse uma melhor formação intelectual. Então, a gente tem o gramático, que vai ser responsável por uma escola elementar, que é de ensinar a ler e escrever, e essa escola acontece em qualquer lugar. A prática se dá pela memorização e repetição. Na escola secundária, a gente tem os ginásios, que eram frequentados somente pelos filhos mais abastados, e a educação superior, a gente tem os sofistas, que é aquela grande discussão que o Sócrates ele não era muito favorável a essa questão desse ensino superior que era pago, você pagar para a pessoa questionar, para se ensinar isso. E grande parcela da população aprendia no dia a dia. O período helenístico é a decadência política. A gente vê que as cidades-estado, em determinados momentos, elas se unem, em outros, elas vão ter rivalidades. A gente vê Roma tomando conta do território grego, e essa junção da tradição grega mais a tradição romana, a gente chama de cultura helenística. Essa educação, então, ela vai ser uma educação mais geral,
O ensino elementar vai ficar sob responsabilidade do gramático. No nível secundário, a gente vê que essas crianças vão estudar retórica, as 7 artes liberais, vão aperfeiçoar em filosofia por influência da Grécia e, posteriormente, teologia com o crescimento do cristianismo. Então, gente, agora eu vou para a segunda parte. Vou perguntar a vocês. Vocês têm alguma dúvida? Pergunta? Gente, eu juro para vocês que dessa aula agora, tendo a certeza que eu já tinha dado essa aula. Sei, Tá tirei. tranquilo, Thaís. Eu já dei essa aula, não dei? Eu achei essa aula muito parecida com a última que você deu. Mas Eu tô não é a achando também. mesma, não. Ô, Mas Thaís, não eu deu, acho que não. você deu um pouquinho de Grécia, mas não deu tudo, não. Foi isso mesmo. É porque esse momento as disciplinas encontram, minha cabeça começa a... Agora, Roma, eu tenho certeza que eu não expliquei nem os filósofos. Nós vamos e agora. Então, gente, a filosofia, como a gente viu anteriormente, ela surge dessa questão de se questionar o mito. Ela surge na cidade de Mileto. A gente tem o primeiro filósofo, Tales de Mileto, e o conteúdo inaugural que essa filosofia ela vai se preocupar, se questionar, é a cosmologia. O que seria essa cosmologia? Logia, toda vez que a gente vê esse radical, tem a ver com pensamento racional, discurso racional, busca do conhecimento, e o cosmo é a ordem e a organização do mundo. Então, essa cosmologia, que é por onde a filosofia nasce, é a busca de um conhecimento racional da ordem do mundo, da natureza. Tanto que a gente vê que esses primeiros filósofos, eles têm uma relação muito forte com a natureza, com os elementos. Então, a gente pode colocar uma divisão de pré-socrático e pós-socrático. Pré-socrático é antes do Sócrates, e nesse momento a filosofia ela se ocupa de tentar pensar a origem do mundo, o porquê das transformações da natureza. E a gente tem a escola jônica, escola itálica, escola eleata, escola da pluralidade. E essas escolas, muitas delas, elas vão se relacionar a um determinado elemento. Eles têm muito pensamentos em torno da água, fogo, ar, terra, e tentam desenvolver raciocínios em cima desses elementos. O período socrático, que tem a ver totalmente com Sócrates, ele está relacionado àquele momento que a gente viu de desenvolvimento das cidades, do comércio, das artes militares. A gente vê Atenas como centro da vida social e política. A gente vê o florescimento da democracia, uma democracia que não era para todos. E a gente, como a gente tinha falado anteriormente, a gente via que algumas ideias eram levadas para serem discutidas na ágora. Só que para que eu pudesse fazer que minha ideia fosse aceita, eu precisava saber persuadir, eu precisava saber argumentar. Então, este também é um ponto importante que vai levar a uma mudança na educação grega. Para eu poder, numa sociedade democrática, consolidar as minhas ideias, eu precisaria muito mais de uma formação de cunho intelectual do que de uma formação voltada para o corpo. Então, no período socrático, a gente vê essa mudança. O Sócrates, ele fala que a democracia é a formação do bom cidadão. Um bom cidadão é aquele que sabe falar, que sabe persuadir, é um bom orador. O Sócrates, como a gente já falou algumas vezes, ele tem alguns embates com os sofistas, porque eles cobravam por aulas que ensinavam essa boa oratória, essa capacidade de pensar. O Sócrates ele não era favorável a isso, e ele discordava também da forma como os sofistas conduziam alguns discursos. Ele acreditava que os sofistas faziam tudo em prol do dinheiro. Para o Sócrates, antes de eu tentar persuadir o outro, ensinar a como persuadir, é preciso que eu conheça a mim mesmo, e o método do conhecido do Sócrates é o método socrático, que são uma série de indagações que são feitas para que no final você reconheça a sua própria ignorância, porque saber que a gente não sabe de tudo, que a gente é ignorante, que a gente tem as limitações, nossas limitações, segundo Sócrates, é o primeiro passo para a sabedoria.
O discípulo de Sócrates é o Platão. O Platão, ele tem uma proposta pedagógica dentro do livro A República. Ele tem o mito da cidade de Calipólis. E nesse mito, ele propõe que seja ofertada uma educação em que as pessoas consigam se desenvolver e ter acesso a determinados estágios de acordo com as diferenças individuais de cada um. Para essa proposição de Platão, as posições sociais elas não seriam ocupadas pela questão do dinheiro, pela questão do status, mas sim fruto de um processo de seleção que depende de cada um. Então, o que ele propõe? Até os 20 anos, teríamos uma educação que seria a mesma para todos, e depois disso começa-se a categorizar as pessoas em 3 tipos de alma: alma de bronze, alma de prata e alma de ouro. A alma de bronze seria aquelas pessoas que receberiam a base da educação e seriam incumbidas de cuidar de agricultura, do comércio, da subsistência. A alma de prata seria pessoas que teriam passado nessa seleção da alma de bronze, mas teriam se dedicado aos estudos por mais 10 anos e teriam como responsabilidade realizar a guarda do Estado, auxiliar na administração do Estado. A alma de ouro seriam sujeitos que passaram pelos 2 estágios anteriores e eles receberiam uma formação que ensinasse a arte do diálogo e a filosofia. Essas pessoas, elas terminariam de estar formadas quando elas tivessem em torno de 50 anos, quando elas iriam compor um corpo supremo de magistrados, e esse corpo seria o responsável pela tomada das decisões, pela administração. E essa proposta do Platão, ela é interessante e ela inova, porque ela propõe romper com a questão do acesso ao poder pela questão hereditária. Ele propõe que cada um corra atrás do seu. Você vai chegar em determinado status social em decorrência do seu comportamento e do seu desempenho. E para Platão, educar é despertar a individualidade de cada um. Ele trabalha com uma perspectiva diferente de educação. Ele não acredita que, eu nasci como na família de agricultores, eu tenho que ser agricultor. Não. O Platão, ele acredita que você tem que receber uma educação, um subsídio, mas é o seu desempenho que vai determinar qual posição que você vai ocupar. Algo que é muito inovador no contexto de uma sociedade que, de certa forma, é conservadora, sobretudo na questão do poder. Depois do Platão, a gente tem Aristóteles. O Aristóteles, ele organiza uma enciclopédia. Nessa enciclopédia, ele tenta trazer todos os saberes que foram produzidos e acumulados pelos gregos ao longo dos anos, em todos os ramos da prática, e a totalidade desses saberes seria a filosofia. Para o Aristóteles, a filosofia ela não é uma área específica ou saber específico, mas é uma forma de se conhecer todas as coisas. E para ele, cada coisa tem um lugar específico. Ele acredita, defende, no tocante à educação, que o Estado ele deve se ocupar da formação para a cidadania, mas ao contrário do Platão, que defendia que a educação tinha que ser ofertada a todos e cada um seguiria o seu caminho de acordo com seu desempenho, ele defende que a educação é só para quem é detentor de ócio digno. Os outros não têm por que serem educados. Para ele, a educação deve considerar que o ser humano ele está em constante movimento, em constante transformação, que é o devir, e o seu objetivo é alcançar a plenitude e a realização do ser. Para ele propõe, na sua obra, uma pedagogia da essência, ou seja, trabalhar para que o ser humano torne-se o que deve ser. Mas é um pouco contraditório, né? Só vai receber essa educação e tornar o que deve ser quem é detentor do ócio digno. Os outros não se tornam o que devem ser, né?
Depois que a gente vimos os socráticos e os pós-socráticos, a gente vê no final desse período da Grécia, à medida em que Roma vai tomando os territórios, a gente vai ver na queda, que vão funcionar duas principais correntes, o estoicismo e o epicurismo, que são duas linhas de raciocínio que que defendem que a educação ela deve ser voltada ao controle dos instintos. Lembre-se que nesse período também ele vai de encontro ao momento em que a religião católica vai ganhando território. Então, o que é esse estoicismo? Para que o ser humano ele busque a felicidade, ele deve fugir de qualquer coisa que lhe proporcione prazer. Porque o prazer é o que te gera dor e sofrimento. Então, para essa corrente de pensamento, você deve se afastar dos bens materiais e dominar as suas paixões. Seguindo essa receita, você consegue ser feliz. Já o epicurismo tem essa questão também de controlar os sentidos, mas já pensa diferente. Felicidade não é evitar o prazer, é você buscar o prazer. E para os epicuristas, o indivíduo ele deve evitar tudo aquilo que não traz felicidade. E deve se aproximar daquilo que o faz feliz. Para isso, para que ele consiga discernir o que traz felicidade ou não, e o limite do que é certo e do que é errado, que não adianta você procurar essa felicidade de forma descontrolada, deve fazer uso da razão. Aí chegamos agora em Roma. Roma, nós temos o primeiro momento das tribos, que eram povos com línguas e costumes distintos, um desenvolvimento heterogêneo. A gente tem o momento da realeza, quando tem o desenvolvimento do comércio, das cidades, e com isso vai se consolidando a propriedade privada. E a gente tem a divisão de classes sociais, a gente tem os patrícios e os plebeus. Os patrícios, os detentores do poder, do dinheiro, os plebeus, a classe trabalhadora. Com a queda a República, ela se instala em Roma com a queda do último rei, e ela é um período muito rico, porque a gente tem a instituição do Senado vitalício, o surgimento de uma nova aristocracia, começa a ter acesso às camadas mais, como ao topo da pirâmide social, não somente quem nasceu numa família de nobres, mas também quem tem riqueza. E a gente vê a tomada do território grego. O momento do Império Romano é o momento em que a máquina burocrática está mais desenvolvida, a gente tem o direito romano, a discussão do paganismo, do monoteísmo e a fragmentação do Império. A educação romana, os romanos eles defendiam que os povos conquistados eles poderiam ter acesso à educação, desde que pagassem impostos. E a gente pode dizer que essa educação romana, ela vai sofrer tem esse pensamento dos humanitários, que é uma educação que busca um sentido de humanidade, de cultura do espírito, uma formação moral, política e literária. Isso daria em 3 etapas. No primeiro momento, a gente tem uma educação de origem patriarcal, ou seja, com influência da família. No segundo momento, o helenismo. E no terceiro momento, quando a gente tem a fusão de Roma, os valores romanos e helenísticos, e a gente com supremacia dos valores gregos. E era muito comum o diálogo, tanto bilinguista como do trilinguismo. Educação heróica. O que era essa educação heróica? Era uma educação que fazia perpetuação dos valores da nobreza, sobretudo pelas questões de... Oi? Desculpa, você poderia explicar mais a terceira etapa? Se eles começavam ali na segunda etapa ou na terceira? A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Ah, tá. Mas a gente pensasse... Não, a primeira etapa é aquela educação mais voltada para a família. Na medida que a sociedade romana vai se complexificando, a gente vê mudanças. No segundo momento, a gente começa a ver a influência do helenismo, que é essa junção dos valores romanos com os valores gregos, é quando a gente até vê
influências da filosofia, do pensamento grego na tradição romana. E no terceiro momento, a gente vê essa total junção dos valores romanos que já existiam com os valores helenísticos. Mas, mesmo sendo Roma que conquista a Grécia, a gente vai ver supremacia de alguns valores gregos sobre os romanos. E era muito comum a existência nesse período dos territórios, de pessoas que falavam 2 idiomas, 3 idiomas, falava latim com grego, deu para entender? Mas à frente a gente vai desenvolver mais. O que é essa educação heróica? A educação heróica é a perpetuação dos valores da nobreza passada pelo sangue de culto aos ancestrais. Em Roma, era comum ter famílias muito extensas, não famílias nucleadas, como a gente tem costume e vive hoje. Então, até os 7 anos, a criança ela ficava sob incumbência da mãe ou de uma matrona. A mulher, educada para o serviço do lar, isso pronto, acabou. Os homens gregos, eles eram educados pessoalmente pelo pai. Então, no primeiro momento, ele aprendia a cuidar da terra, ler, escrever, contar. A partir dos 15 anos, ele começava a acompanhar o pai para o comércio e aprender noções de civismo. Quando o pai não estava mais presente, essa prática era conduzida por um parente ou um escravo. E a partir dos 16 anos, esse jovem era encaminhado para uma formação militar ou uma formação política. Depois dessa educação heróica, a gente vê uma educação cosmopolita. Essa educação cosmopolita, ela se dá no momento da expansão de Roma, quando a gente tem a instituição da República e o enriquecimento. A gente vê a criação de escolas elementares, escolas particulares, que são voltadas para crianças de 7 a 12 anos. Como a gente vê na Grécia, esses professores dessas escolas elementares são pessoas simples e mal pagas, e a aprendizagem é baseada na correção por castigos físicos. Na medida em que os romanos vão tendo contato com os gregos, a gente vê que os valores da educação grega vão sendo trazidos. A gente tem, por exemplo, os gramáticos, que a gente viu anteriormente. Agora, na perspectiva romana, gramático é quem ensina crianças de 12 a 16 anos e trabalha não só com ler, escrever e contar, mas com os clássicos, geografia, aritmética, geometria, astronomia, artes de bem falar e de bem escrever. O terceiro grau eram cursos de retórica, que eram professores que era mais uma questão mais relacionada à mesma influência da filosofia. Por quê? São estudos das coisas do discurso, de como se falar, de como persuadir, e eram os professores mais bem remunerados. E a educação romana é uma educação voltada para a aristocracia e para o indivíduo livre, porque se você não se encaixa nesse padrão, você está excluído. Durante o Império, a gente vê a manutenção de um sistema muito parecido, mas a gente vai vendo que o Estado ele começa a intervir na educação. No primeiro momento, a gente vê que o Estado ele não intervém muito. No segundo momento, ele começa a dar subvenção, ou seja, oferecer dinheiro para a manutenção de algumas escolas. E no terceiro momento, pela legislação, houve o estímulo para a criação de escolas em todo o Império. A gente vê que, ao longo da história romana, alguns imperadores vão ter um olhar para a educação. Por exemplo, César, ele concede o direito de cidadania ao professor. Se você pensar que o direito de cidadania era para uma população nobre, o professor ter acesso a essa cidadania, ele poderia não ser tão bem remunerado, mas ele tinha um status, um reconhecimento social. O Vespasiano, ele libera os professores do pagamento de impostos. O Juliano, ele oficializa a nomeação de professores pelo Estado. Então, são discussões que a gente vê na nossa atualidade. Vão liberar professores de pagamento de imposto, nomeação de professores públicos pelo Estado, que já se faziam presentes em Roma. A gente vê um terceiro grau, que é voltado para a formação de uma elite que vai ocupar os cargos mais altos do governo.
Preocupação com o ensino de filosofia, de retórica, de medicina e matemática. A gente vê que os romanos, eles criam várias bibliotecas em seus territórios, e essas bibliotecas, elas têm como base materiais que foram sendo recolhidos de terras conquistadas, e durante o Império, a gente vê uma educação mais voltada para a formação uma formação política, para aquela realidade que estava sendo posta ali. Então, vamos ver agora um pouquinho dos filósofos romanos. O primeiro é o Catão. O Catão, ele escreveu 2 livros sobre educação. Existem registros da existência desses livros, mas esses livros, eles desapareceram. E ele defendia que a educação em Roma não deveria sofrer influência da Grécia, dessa tradição helenística. Ela deveria voltar à sua origem, ter uma base, uma fundamentação romana. O Varrão, ele já mostra uma mudança do pensamento, ele diferente do Catão, ele acredita que tem que aceitar a contribuição do pensamento grego na educação romana. Ele propõe uma enciclopédia didática, em que ele vai discutir o ensino de gramática, e ele é responsável pela escrita de várias sátiras, de vários textos, em que ele tenta ir orientando os jovens com preceitos morais. Cícero é o mais conhecido dos filósofos romanos. Ele pode ser considerado como pertencente a uma filosofia eclética, porque ele não busca em uma só fonte, ele vai ter influência de Platão, do epicurismo, do estoísmo. Ele é um pensador famoso pela sua oratória. Ele interfere nos rumos da política do Império, porque ele foi responsável pela educação do Nero. E ele acredita que um orador, para que ele possa ser bem-sucedido, ele precisa de ter noção de cultura geral, ele precisa de ter formação jurídica, deve saber a arte, a argumentação filosófica, retórica, deve desenvolver habilidades literárias e até teatrais. O Cícero, ele vai influenciar muito o pensamento renascentista. Ah, não, gente, não é o Cícero que foi preceptor de Nero, não. Apaga, confundi. Quem foi preceptor de Nero foi o Sêneca. E ele foi obrigado a se suicidar. Para o Sêneca, a filosofia, ela seria um instrumento que seria capaz de orientar o indivíduo a ter uma vida plena. Através do uso da razão, o indivíduo conseguiria ter uma vida humana mais verdadeira. E para ele, a educação nada mais, nada menos é que o domínio dos apetites pessoais. Lembrem-se do que a gente falou anteriormente de epicurismo, estoísmo, que falava do controle dos sentidos. Então, nesse momento, o Sêneca ele vai muito a esse encontro do domínio do apetite sexual. Ele enfatiza muito a necessidade de uma formação moral, da base moral do pleno desenvolvimento social, e ele, ao contrário dos outros que a gente viu até agora, ele não dá muita questão à formação para retórica e para fala. A gente tem Plutarco, que fala que música é importante na formação do caráter. O Quintiliano, que é um dos mais renomados pedagogos de Roma, ele lecionou na escola de retórica, foi o primeiro filósofo a receber um pagamento do imperador, e ele é interessante porque ele tem preocupação com alguns aspectos técnicos da educação. E ele também inova porque ele é um dos primeiros a falar a respeito da educação da infância. Ele fala que a criança ela tem certas peculiaridades para ser educada, e ele também tem estudos sobre o ensino de leitura e escrita de forma conjunta e da importância da aprendizagem e do trabalho em grupo para o desenvolvimento do sujeito. Então, é interessante a gente ver que são coisas de muitos séculos para trás, mas que, de certa forma, que ainda tem ressonância nos nossos dias. Então, meus queridos, já falei muito hoje.
Eu queria saber de vocês. Deu para pegar alguma dúvida, perguntas? Beleza, Ariana? Agora, gente, eu queria conversar com vocês. Deixa eu parar minha gravação aqui.